Nós não devemos esquecer o seguinte: os maiores desastres ambientais no Brasil estão relacionados à ausência de chuva, seja seca. E aí, notoriamente, na região nordeste do Brasil, né, tem um impacto em termos de número de pessoas impactadas, é maior do que, por exemplo, que ocorreu no sul. Mas no sul, agora, o impacto realmente foi de grande proporção. As mudanças climáticas, elas já vêm ocorrendo. Todos os cenários indicavam e continuam indicando o aumento do volume de chuvas e também no número de casos de chuvas intensas no sul do Brasil. E essa daí, é óbvio que ter um novo desastre como esse é difícil de prever exatamente quando vai ocorrer, mas a cada ano nós ficamos mais sujeitos a desastres da magnitude como essa que nós observamos agora. Então, e isso se deve muito ao aquecimento global, ao aumento da temperatura. Os negacionistas dizem, olha, teve a enchente de 41 no Rio de Janeiro, nos anos 80 teve esse acidente em Santa Catarina. Isso não é aquecimento global. Explica para a gente por que é efeito do aquecimento global e das mudanças climáticas. Muito bem. Então, eu sei que eu sou entrevistado, mas eu vou te fazer uma pergunta. Você acredita em mudança do clima? Eu acredito. Pois é. Essa pergunta não deveria existir, porque não é questão de crença, de acreditar ou não. A mudança do clima, a mudança climática, ela já está ocorrendo. Sim. E basta você olhar as medidas das estações meteorológicas ou as medidas que nós fazemos por satélite, nós podemos observar que os parâmetros estão mudando. Os fatos estão todos aí, né? E aí, exatamente, os impactos nós estamos observando. Por exemplo, nós estamos hoje na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, até a década de 1950, você não tinha episódios com precipitação acima de 50 milímetros por dia. Hoje nós temos 7 a 10 casos por ano. E de chuvas, inclusive, maiores do que 100 milímetros. Então, quer dizer, alguma coisa mudou. Mudou por quê? Aí o segredo é justamente o aumento da temperatura. O aumento da temperatura, ele provoca uma mudança no ciclo hidrológico, tá? Então, e isso é importante, porque os negacionistas, em geral, são pessoas que não têm o conhecimento de como é que funciona o clima, o sistema climático, a física da atmosfera, né? E muitos deles, infelizmente, fazem esse tipo de confusão por algum interesse político ou econômico, né? Isso, de fato, ocorre. Porque, obviamente, o maior problema associado ao aumento da temperatura está associada às emissões de gases de efeito estufa, né? E aí, muito da cadeia do petróleo, por exemplo, é que está por trás disso. Então, é óbvio que você mudar uma decisão que foi tomada lá atrás, na Revolução Industrial, né, é muito difícil, porque tudo que a gente olha à nossa volta está associado à cadeia do petróleo. Muito bem. Por que a temperatura é a chave? A relação da temperatura com a produção de nuvens e de chuva na atmosfera, ela é muito próxima. Só que ela se a gente voltar lá no nosso colégio, né, ela é uma curva exponencial. O que significa isso? Significa que cada grau que você aumenta da temperatura na atmosfera, a demanda por vapor d'água para formar nuvens e chuva aumenta exponencialmente. Então vamos lá, o Acordo de Paris é de 2015. Isso. Lá se estabeleceu que a gente tinha que evitar o aquecimento do planeta em 1,5 graus. Exatamente. E que a gente, até 2030, tinha que cortar pela metade os gases de efeito estufa para prevenir isso. Nós vamos conseguir cortar. E por que 1,5 é tão importante? Parece pouco. Mas é só 1,5. Exatamente. Explica para a gente. É exatamente esse o problema, porque quando você aumenta, e nós já chegamos a 1,5 no ano passado, estamos a 1,5 agora também. Nós já estamos, né? Nós já estamos a 1,5. Então, o que acontece? Aí são dois fatores. Como aumenta a demanda, à medida que você aumenta a temperatura, aumenta a demanda por vapor d'água exponencialmente. Então, nas áreas que você tem umidade, fontes de água disponíveis, o aumento da temperatura vai aumentar a evaporação. Só que uma atmosfera mais quente, com mais vapor d'água, vai produzir nuvens mais profundas. Nuvens mais profundas provocam chuvas mais intensas. Então, se você olhar todo o centro-sul do Brasil, nas últimas décadas, o número de episódios de chuvas intensas vem aumentando. Sim. E no sul do Brasil, como você não tem um período seco, diferente de outras regiões do Brasil, o sul do Brasil chove ao longo de todo o ano. Então, não só chuvas intensas, mas o volume de chuvas também tem aumentado.
Agora, olha o que acontece em outra região. Vamos pegar o semiárido nordestino. O aumento da temperatura, como eu falei, aumenta a demanda por vapor d'água na atmosfera. Só que lá você não tem vapor d'água na superfície. Qual que é a tendência, então? O aumento da temperatura faz com que a produção de nuvens fique menos eficiente naquela região. A tendência é ficar mais seco. Tanto é que nós mapeamos e publicamos no ano passado, pela primeira vez, de fato, manchas de desertos no meio do semiárido nordestino, coisa que até então não tinha sido reportado, né? Então, essa mudança vem ocorrendo e a tendência é continuar ocorrendo. Então, por que 1,5 grau, ou 1,6, ou 1,7? Porque cada décimo de grau que você aumenta essa relação e aí os extremos se tornam mais frequentes. Então, é esse o grande problema. E por que está ocorrendo? Mais gases na atmosfera.